Boa noite a todas, todos. Essa é uma ação, essa palestra, né, essa conversa, é uma ação que faz parte do projeto Descontrole do Imaginário, do Laboratório Siameses, que foi contemplado na 33ª edição do Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Então, hoje nós temos aqui o Ogan, que vai falar para a gente caminhos do afrofuturismo. O Ogan, ou José Roberto Vieira, também conhecido como Zero, é o primeiro autor de steampunk do Brasil, com o romance O Baronato de Shoah, obra literária com inspirações afrofuturistas, onde discute os corpos negros em universos fantásticos. Ele também é o autor de Os Oradores dos Sonhos, obra infanto-juvenil, com influências do onírico, da imaginação e das possibilidades criativas na pré-adolescência. Atualmente, Ogan foca sua carreira no RPG em seu canal no Twitch, inspirado em programas de TV como Provocações e Jô Soares. Tá tudo certo? Errei alguma coisa, Ogan? Não, só isso mesmo. Maravilha. Então, obrigado pela presença, Ogan. Já inicio agradecendo e podemos começar como você achar melhor a nossa dinâmica. Você pode me dar o poder de host só para eu partilhar a tela? Pronto. Agora foi. Ganhei superpoderes de host. Se vocês ouvirem um barulho esquisito de fundo, é minha esposa dando bronca no cachorro, aprendendo a conviver em grupo. Gente, vamos lá. Eu vou começar essa palestra, então, falando um pouquinho, não só sobre o afrofuturismo, né? Mas sobre os corpos negros dentro do afrofuturismo e nas projeções do futuro que a gente imagina, né? Para isso, eu vou começar explicando um pouquinho a história do próprio afrofuturismo, alguns conceitos básicos, e aí a gente chega na parte que acho que é mais o foco nosso, que é o corpo, né? O corpo, a expressão, a arte. Afinal, como é que esse afrofuturismo ele se projeta? Então, como o Léo já disse, eu sou o Ogan, eu sou escritor de afrofuturismo, sou escritor de ficção científica. Tem algumas coisas que eu não acabei não colocando ali para minha apresentação não virar uma grande apresentação de 1 hora só sobre tudo que eu fiz, né? Mas eu também sou o primeiro autor de afrofuturismo publicado na Nigéria, né? Eu publiquei numa revista chamada Omenana Magazine e agora eu vou publicar nos Estados Unidos numa editora chamada MV Media, que é uma editora especializada só em autores negros. Ah, vamos lá. O, o afrofuturismo, né, a grande pergunta que ele faz, né, para as pessoas é onde estamos? Tá? Onde estamos como pessoas negras, onde estamos como seres humanos? E, e o grande mote do afrofuturismo, tá? É essa primeira frase que eu coloco aqui, que é uma frase de um teórico chamado Sun Ra, que é Space is the place. Por que que eu começo perguntando onde estamos e falando do Space is the Place? Porque o Sun Ra, ele era um músico de jazz, né? Era o Sun Ra and Orchestra, que ele é ali entre a década de 60, 70, principalmente. Ele é um excelente músico, um homem negro, né? Vivendo ali o período da Guerra do Vietnã, o apartheid, toda a segregação racial, resquícios da lei de Jim Crow, né? Toda aquela divisão que existia nos Estados Unidos. E aí ele chega à conclusão de que a Terra nunca será no mínimo, nem tolerante com o ser humano negro, né? Que não vai existir um lugar seguro para os seres humanos negros e que o space is the place, que o espaço é o local para essas pessoas. E aí ele começa a colocar isso dentro dos discos dele. Ele cria um disco com esse título, coloca esse título e ele começa a se dizer um emissário dessa nova era que vai levar os seres humanos para os negros para outros mundos, tá? Esse primeiro movimento afrofuturista, né, vamos chamar assim aqui grosseiramente, ele não faz tanto sucesso. Ele fica mais fechado ali no próprio Sun Ra, na orquestra e no jazz e na música.
Ele não vai tanto para a cultura, não vai tanto para a mídia, ele não explode, vamos dizer assim, ele não atinge a cultura de massa, tá? Mas ele faz uma coisa muito legal, né? O Sun Ra, ele cria um filme que eu trouxe aqui para vocês para a gente ver um pedacinho do trailer, tá? Desde o começo, desde a sua essência, o afrofuturismo é o quê? Ele é um movimento cultural que vai misturar elementos de cultura africana, principalmente diaspórica, tá? Ele é principalmente, e a gente não pode tirar isso da cabeça nunca, que o afrofuturismo é um movimento diaspórico. Ele nasce nos Estados Unidos e ele muitas vezes não tem nem contato com a África em essência, tá? Ele tem ficção científica, futurismo, e aí ele quer fazer o quê? Dar essa perspectiva nova, empoderada do passado e do futuro dos negros que não estão na África, tá? Com o passar do tempo, o afrofuturismo ele vai trazendo para dentro dele a estética, a música, a literatura, tá? Mas ele nasce principalmente na música e na literatura. São os dois lugares mais fortes, mais intensos em que ele nasce. E aí depois ele vai pegando esses corpos negros, essas pessoas, e vai trazendo para si, tá? Principalmente por quê? Porque no começo do afrofuturismo ele é muito egípcio, ele é muito Kemet. Ele vai pegando vários elementos da cultura egípcia e vai colocando dentro dele. Com o passar dos anos, isso se amplia para outros elementos da cultura africana, mas a base dele vai ser sempre egípcia, tá? E aí a gente tem um filme. Eu trouxe aqui para vocês entenderem por que que eu falei que a base do afrofuturismo ele é egípcia e depois ela vai se tornando de outros elementos culturais. Por causa disso aqui. Esse é o filme que o próprio Sun Ra gravou, tá? Ele tira dinheiro do bolso. Eu não sei se vocês conheceram aquele filme Dolemite com Ed Murphy. É a mesma coisa. O Sun Ra pega dinheiro do bolso dele, vai para o meio do mato gravar com os amigos e faz um filme, que é o Space is the Place, para fortalecer a ideia do disco dele. Esse trailer é pequenininho, ó, ele tem 2 minutos. Toda aquela limitação. The music is different here. The vibrations are different. Not like Planet Rave. Planet Rave's sound of guns, anger, frustration. There was no one to talk to up on Planet Rave to understand. We set up a colony for black people here. See what they can do on the planet all their own without any white people there. They could drink in the beauty of this planet. It would affect their vibrations, for the better, of course. Another place in the universe, up under different stars. That would be where the altered destiny would come in. Equation-wise, the first thing to do is to consider time as officially ended. We work on the other side of time. We'll bring them here through either isotope teleportation, transmolecularization, or better still,
teleport the whole planet here through music. Se vocês quiserem, tem o filme completo na Netflix, tá? Ah, eu não lembro se eu achei ele com legenda, tá? Mas dá para, pelo menos hoje em dia, a gente tem as legendas automáticas do próprio YouTube e ele não estava tão ruim assim, tá? O que acontece? O Sun-Ra faz isso, né? Lança o filme, tem o disco, tem a discografia quase completa do Sun-Ra no Spotify, se vocês quiserem ouvir, tá? Inclusive o Space the Place. Tem a orquestra dele tá lá também. Ele lança, mas até esse momento o afrofuturismo ele não tem nem nome direito, tá? Esse nome afrofuturismo ainda não surge. Quando que o afrofuturismo começa a aparecer mesmo? A gente está 20 anos depois, ali entre 1993 e 94, um jornalista branco chamado Mark Derry vai fazer um ensaio, né? Ele escreve um ensaio chamado Black to the Future, baseado no filme Back to the Future, né? O De Volta para o Futuro. E nesse ensaio, o Mark Derry, o que ele está fazendo? Ele quer saber por que existem tão poucos pensadores e artistas negros dentro da arte no geral. Por que quase não se vê, quase não se vê escritores, quase não se vê artistas no geral, né? Por que eles estão sempre relegados, tal? E aí ele encontra três pessoas para falar isso com ele, que é o Samuel Delany, que ainda está vivo, tá? Bem senhorzinho, bem velhinho, mas está firme e forte. Greg Tate, tá? E a Tricia Rose. E aí eles têm essa conversa sobre o afrofuturismo, sobre as pessoas negras, elas nem poderem se manifestar na arte. E aí aqui cabe até algumas provocações até para a gente no dia de hoje, que é, tipo, quantos escritores negros a gente tem na estante? Quantos quadros, né, de autores negros a gente tem na parede? Quantos artistas negros a gente consome? E esses números, eles ficam muito piores, tá? Que é sempre um número baixo, é sempre um número ruim, mas esses números, eles ficam muito piores quando a gente fala das mulheres e das pessoas trans. Quantas pessoas trans negras que a gente conhece que escrevem, sabe? Que escrevem. Quantas mulheres negras escritoras a gente conhece. E hoje em dia a gente cai na armadilha, né? A gente cai na armadilha de, mas eu conheço Octavia Butler, eu conheço fulano, conheço ciclano, mas são sempre mesmo os mesmos cinco ou seis, né? São sempre os mesmos 10 nomes, tal. E a gente fica sempre nisso. E aí o Mark Derry, ele publica esse artigo chamado Black to the Future, e dentro desse artigo, eles falam de afrofuturismo, que é o afrofuturismo, que é 20 anos depois, eles falam as mesmas coisas. Cara, a gente não tem espaço, a gente está isolado, a gente não. As editoras não se interessam pela gente. Quando a gente vai falar com agente literário, com agente musical, e eles descobrem que nós somos negros, eles não querem. Ou pior, né? Que é o que a gente chama de pornô do sofrimento. Que é o quê? Quando a gente vai apresentar alguma obra de artista negro para o público, as pessoas elas estão tão viciadas no sofrimento negro, a falar de racismo, a falar disso, a falar daquilo, que quando você, como um artista negro, traz alguma coisa diferente, fala da alegria, fala sobre a masculinidade, a sexualidade, né, o que é ser mulher e tal, e não fala de sofrimento, o próprio mercado não te deixa se espalhar, né? E uma prova que a gente tem disso é que quando a gente, por exemplo, e olhando o básico aqui, olhando, por exemplo, numa Netflix, quantas narrativas a gente tem de sofrimento negro, que é a história de polícia, ladrão, bandido, favela, e quantas histórias a gente tem onde pessoas negras são heróicas, né? São heróis e não estão envolvidas ou isso não faz parte da história em si, tá?
E o afrofuturismo ele vem para isso, ele vem para especular futuro, para falar de futuro, para questionar, gente, onde é que essas pessoas estão e onde elas estarão no futuro? E que tipo de chance a gente está dando socialmente para essas pessoas? É o famoso teste do pescoço, né? Quando você vai num lugar, você olha ao redor para ver quantas pessoas não brancas estão ao seu redor, quantas pessoas de outras etnias estão ao seu redor, quantas estão em posição de poder, né? E quantas estão ali para servir, por exemplo, né? O afrofuturismo ele fala muito disso, ele quer muito discutir esse futuro, esse corpo, onde que ele está, onde que ele não está, e principalmente, né, onde ele não está, né? Onde ele não chegou. Porque quando a gente discute sobre a arte afrofuturista, ou sobre a arte no geral, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Sobre as várias, não vou chamar de divisões ou rótulos, mas, enfim, eu vou chamar de rótulos aqui, mas os vários rótulos que a gente dá para as pessoas, né? O negro, o gay, o gordo, a lésbica, enfim, todas as intersecções sociais entre a gente, que é o que que impede a gente de chegar em algum lugar, né? Por exemplo, às vezes você é um artista ou uma artista negro e o que te impede de chegar em fazer uma exposição não é o fato de que a exposição não tem portas abertas para você, mas às vezes é o fato que não tem ônibus da sua casa até o lugar da exposição, né? Às vezes a gente fala para que uma mulher, não, imagina, nossa companhia de dança está aberta para quem quiser, né? Isso não é uma crítica, tá? Isso é um comentário. Mas a mulher, muitas vezes, ela é mãe solteira e ela não tem que deixar o filho, entendeu? Então, quando a gente está falando das artes para as minorias, a gente às vezes perpassa por lugares que o padrão não vê, porque ele não é atingido por aquele padrão. Porque como o mundo já foi bem construído para ele, né, fica mais fácil dele atingir certos objetivos. Então, a gente está falando de eu não chego até a porta porque eu não tenho nem a estradinha na minha cidade para chegar até a porta. Meu problema está antes disso. E é isso muitas vezes que a especulação futurista, a especulação do afrofuturismo, ela vem tratar, tá? Por que que a gente não tem personagens cientistas, por exemplo, em histórias de ficção? Eu lido mais com ficção, tá? A minha questão aqui é a ficção, é a escrita, é o livro. Me irrita muito, por exemplo, quando eu vou assistir, sei lá, Marvel, adorava Marvel, né? Agora eu tô, sabe, cansado, né, de super-herói, mas me irrita muito, por exemplo, que o primeiro filme da super-heroína negra da Marvel foi feito, sei lá, em 2016. Depois que a gente teve todos os filmes de todos os homens da Marvel possível, aí teve um Pantera Negra e uma Viúva Negra. E as pessoas ainda se descabelam. Nossa, lacração, que horrível. Olha, isso olha fala, cara, pelo amor de Deus, olha para a imagem desses personagens todos juntos. A gente não tem um personagem LGBT nesse grupo. Não tem um. E vocês querem me falar de lacração, disso e daquilo, tipo, cala a boca. Entende? Então a ficção, ela precisa provocar, ela precisa especular. E o que que forma, né? Eu estou aqui falando do afrofuturismo, mas o afrofuturismo em si, ele é formado por quatro pilares, tá? Que é o protagonismo de personagens negros. E aí eu vou voltar aqui na Marvel, na ficção de maneira geral. Quando a gente vai, né? Ele destaca a importância de contar histórias com personagens negros como protagonistas. Porque por muitas vezes a gente vai assistir histórias, até tem um personagem negro, mas ou ele é o negro mágico, né? Que é aquele personagem que ele vem de uma etnia que ela não é muito conectada com a ciência, e aí ela sabe umas coisas assim que ninguém mais sabe, mas é tudo é meio voodoo, tudo é meio magia, e aí ele é meio ignorante, meio como é que é o nome? É um personagem meio tribal, sabe? Ele não é civilizado, ele precisa ser civilizado pelos personagens principais. Ou ele é o alívio cômico, né? Ou alívio cômico, ou é o bandido, entendeu? Ele nunca é um protagonista. E tem uma coisa que isso é pessoal meu, tá?
que me incomoda em algumas narrativas, e muitas narrativas que falam que colocam minorias, que é o seu fator minoria é a sua história, como se a gente não pudesse ser nada além daquilo. Então, se eu sou um personagem negro, o motivador da minha história será o racismo. Se eu sou um personagem LGBT, o motivador da minha história será a LGBTfobia. Se eu sou gordo, será a gordofobia. Nunca são pessoas que estão resolvidas ou que aquilo não é um problema. Como eu gosto de brincar nas minhas palestras, né? Você nunca viu um filme sobre um casal de gays que assalta bancos e termina o filme indo embora felizes rumo ao horizonte. E o fato deles serem, sei lá, dois homens gays ou duas mulheres gays é só um detalhe ali que está na história. Aquilo tem a sua minoria, né? A sua característica, o seu rótulo é automaticamente um problema, tá? Segundo, narrativa de ficção especulativa. O afrofuturismo, ele explora futuros alternativos, ele também explora passados, ele resgata passados alternativos, tá? Distopias e realidades especulativas. Qual é a diferença do especulativo para o alternativo? O alternativo é aquilo que poderia ser, tá? O que aconteceria se? Especulativo, aquilo aconteceu e eu estou especulando como o que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, eu vou falar de um mundo alternativo de super-heróis, onde só pessoas negras têm superpoderes. Entendeu? Isso é um mundo alternativo. Uma realidade especulativa, eu vou falar assim, cara, o Elon Musk decidiu colonizar Marte, só que é, ele só vai, tipo, ele solta essa notícia, assim, cara, eu vou colonizar Marte e a viagem vai ser de graça para pessoas negras que queiram ir, entendeu? E aí a gente vai especular sobre algo que é real, algo que a gente tem, entre aspas, aqui uma base científica, mas a gente está especulando sobre essa realidade, o que que é possível, o que que não é. Terceiro, afrocentricidade. Foi o que eu falei lá no primeiro ponto. Se o afrofuturismo está colocando o personagem negro como protagonista, ele também tem que trazer as raízes culturais afrodiaspóricas, apesar de estar africanas aqui, mas vamos falar de afrodiaspóricas, tá? Que é tanto a africana quanto a de pessoas da diáspora, como, né, nós aqui, tá? De gente que está fora do núcleo africano. E a autoria negra, tá? Por que que a autoria negra é importante? Porque o afrofuturismo, ele precisa da vivência da pessoa para ser considerado afrofuturismo. Se você tem uma obra de ficção que não é escrita por uma pessoa negra, uma expressão artística, que não é feita por pessoas negras, ela vai ter outro nome, tá? No caso de ficção científica, chama ficção científica mesmo. Está sendo feito há anos, vários anos, né? Desde que, sei lá, Mary Shelley decidiu escrever sobre Frankenstein. Ah, mas hoje em dia ela é feita por artistas. Hoje em dia não, desculpa. O afrofuturismo ele precisa desses pilares, tá? Ele vai precisar. Se você tirar qualquer uma dessas perninhas, ele cai e deixa de ser afrofuturismo. Alguns estudiosos colocam a tecnologia também como uma parte importante do afrofuturismo, tá? E muita gente vai falar que é. Eu acho importante, na minha visão pessoal, eu acho importante que o afrofuturismo tenha tecnologia, mas a tecnologia ela tem que discutir com esses corpos negros que estão na história, tá? Não adianta só ser sei lá, um episódio de Black Mirror que a gente tem aqueles óculos de realidade aumentada e aí as pessoas usam esses óculos para ficar vendo coisas em 3D, em 4D na cara delas, tá? Vamos discutir o corpo negro dentro dessa história. Então, por exemplo, olha, agora é um óculos de 3D, de realidade aumentada que as pessoas colocam, elas veem as coisas aqui, né? Tipo um metaverso só que dentro e palpável aqui para você na sua realidade. E aí você percebe que todo mundo é branco. Não existem pessoas negras, não existem pessoas asiáticas, todo mundo ficou branco. Então a gente está discutindo a tecnologia
em contato com esses corpos negros. Tá? Essa é uma insistência que eu particularmente tenho. Se a gente vai trazer tecnologia, ela não pode estar lá de graça. E aí é uma briga feia que eu arranjei com as pessoas de falar, por exemplo, que o... Qual que é o nome daquele filme do Lázaro Ramos? Medida provisória não é afrofuturista. Por quê? Porque apesar dele se projetar no futuro, ele não traz tecnologia. Não tem, por exemplo, o momento do livro, não, desculpa, do filme, que, sei lá, eles estão escaneando as pessoas com aparelhos de detecção de negritude, e aí eles passam numa mulher que, sei lá, é muito, muito branca, mas o aparelho acusa que ela é negra. Ou o contrário, eles passam numa pessoa que era muito, muito negra, retinta, e aí, sei lá, por causa da análise do aparelho, eles falam, não, esse cara aqui é branco, entendeu? Aliás, é uma das críticas que eu tenho àquele filme, desculpa, Lázaro, mas eu acho que faltava um pouquinho mais de... Dava para torcer um pouquinho mais a faca. Tá? Mas as bases são essas. Por que que eu tenho tanto cuidado, e aqui a gente já pode começar a conversar entre a gente, por que que eu tenho tanto cuidado em falar que o afrofuturismo é um movimento de diáspora, tá? Porque muitos, assim, sei lá, 80% de artistas negros da África, né, de África, eles não reconhecem o afrofuturismo como um movimento africano, tá? Eles falam, cara, não, não é, tá? Por essas razões que eu falei, porque o afrofuturismo, todos os pontos fortes dele, todos os pontos filosóficos, todas as discussões dele foram feitos na América, principalmente nos Estados Unidos. E esse é um alerta que a gente, como brasileiro, também tem que ter, tá? Nós não somos cidadãos dos Estados Unidos. Quando a gente vê os afrofuturistas americanos falando, eles não estão falando da gente. Tá? O nosso afrofuturismo aqui, ele é representado, por exemplo, por mim, Ale Santos, Luan Zaila, Sandra Menezes, né, no campo da escrita e vários outros artistas. E a nossa expressão afrofuturista é diferente, porque as nossas famílias são diferentes, o nosso apartheid foi totalmente diferente, as nossas divisões foram totalmente diferentes, socialmente falando, culturalmente, até financeiramente, é outro mundo. Tá? A nossa divisão é muito mais complexa, até, eu diria. E porque a gente é uma população, sei lá, de metade do país negros, né? Que vivem isolados e cortados de vários direitos, e os Estados Unidos é um número muito, muito menor, é tipo 7% hoje, 8% da população que é negra. Então, não dá para comparar os dois, apesar de ter coisas muito boas que eles falam, que a gente pode trazer para cá sim. Os africanos, tá? E aí eu vou ter que generalizar, infelizmente, os africanos, hoje, eles falam de um movimento que chama African Futurism, ou Africafuturismo, que é o... Eu vou falar isso, mas não é exatamente isso. É o afrofuturismo na África, que é você... Porque uma coisa sou eu, um homem negro brasileiro que viajou, sei lá, eu viajei para o Canadá, viajei para os Estados Unidos, tal, sabe? Viajei para outros países, mas eu não vivi a experiência africana, né? Então, toda a imagem que eu tenho, toda a essência que eu tenho da África, ela é baseada em estudo, em livro, em assistir vídeo, em assistir filme, mas não é a minha experiência de estar lá dentro. Eu sou um negro da diáspora. Os negros africanos têm suas próprias dores, têm seus próprios desejos, têm suas próprias paixões, e é por isso que eles falam de African Futurism, porque eles criaram uma vertente, né, uma vertente de ficção que imagina ficção especulativa, ficção científica dentro da África. Para quem quiser assistir, tem umas coisas na Netflix, tá? Se você procurar por Nollywood, com N, Nollywood como é que é o nome daquilo? Gente, estou no fim do ano, professor, eu estou péssimo, tá, de memória. É, É, hã? estúdio, polo de produção.
É Não. um polo de produção da Nigéria. Então, o que que eles fizeram, assim? É um monte de estúdio pequeno, de bairro, tem muito estúdio que é um moleque com celular, gravando filme e jogando na internet. Tá? Você acha um monte de coisa legal no YouTube, tem um canal de umas crianças no YouTube, depois eu passo para você, né, se você quiser passar pro pessoal, eu não achei mais, eu troquei de computador hoje, e aí minha vida virou uma bagunça. Tem uma molecada no YouTube que faz ficção científica lá, e na Netflix, se você digitar no Hollywood, ele aparece um monte de filme da África, principalmente da Nigéria, tá? Não tem muita ficção científica, acho que tem só um ou dois filmes de ficção, e a maioria deles é romance ou novela. Mas é muito bom para a gente sair do ciclo de ficção norte-americana que a gente se encontra, que é ficar consumindo essas narrativas de Hollywood, 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 que é sempre a mesma fórmula, né? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu acho que a gente pode começar a trocar ideia para não ficar só eu falando. O Gan, eu queria retornar ao filme, aos 2 minutos de filme que você apresentou para a gente, e eu observei uma coisa, que na criação desse mundo ideal, nesse mundo onde o negro, dentro dessa estrutura do filme, onde o negro é considerado, né, apresentado por um negro faraó, eu senti uma espécie de uma melancolia da personagem ao apresentar o mundo ideal, onde esse outro mundo, que me parece um mundo quase metafísico, para fora das esferas da fisicalidade, onde esse outro mundo não nos comportasse. Então, existe uma tristeza, uma melancolia. É impressão minha, por ter visto só 2 minutos do filme, ou Não, realmente isso se dá durante o filme todo? Achei não, triste. é isso, assim, o Space is the Place do Sun-Ra é isso. Foi como eu comentei, né? O Sun-Ra, ele olha para o passado, fala, cara, escravidão, apartheid, sei lá o quê. Aí ele olha para o presente, apanhado da polícia, ali, Jim Crow, escravidão, guerra. Aí ele olha para o futuro, fala, cara, não tem jeito. É O muito jeito é triste. E Dá é isso, né? um desconforto, como se o mundo ideal para os negros estivesse para além desse mundo físico, né? Para além do planeta, num lugar de metafísica, de sonho. Achei forte. O filme inteiro é assim, tá? O filme inteiro ele é até meio pesado de assistir. Assista assim, tipo, Uhum. é tipo aquele Na Montanha Mágica do Jodorowsky, que é um filme que você vai Sim, é, sentar e você vai ter que, pesadíssimo. principalmente nos dias de hoje que a gente está nessa geração TikTok, que tudo é rápido, tudo é satisfatório, É, serotonina, ele é um filme que uhum. ele não é agradável, essa é a palavra, ele não é agradável. Não me pareceu mesmo esse filme. Ele Nada é tipo, não sei, agradável. vocês já assistiram o Farol? Assisti Farol, sim. Farol, Também é um cara, tempo esparso, né? Lento a condução do filme, né? ele te impõe uma condição, assim, e ele te deixa muito claro, né? Eu não estou passando esse filme na sua velocidade. Esse filme é meu, Exato. tá? Então É. você que vai sentar aqui para assistir, amigão. É tão interessante você tocar nessa questão, porque quando criamos obra de arte, no caso, estruturas coreográficas, no caso da dança, né? A gente também, mesmo criadores, a gente é tomado por essa questão do tempo, né? Porque a gente entende que as pessoas não têm mais paciência para assistir um trabalho que tem um tempo mais alongado, esparso. Então a gente condensa naturalmente isso e até imperceptivelmente a gente comete esse tipo de ação, porque sabe que as pessoas, em geral, não têm mais estrutura psíquica para absorver coisas longas, né, de longo período A de gente já tempo. estava mal, né? A gente já estava mal ali de Uhum. 2016 para frente. E aí chegou a pandemia e arrebentou com o Exatamente. nosso emocional, né? E Exatamente. olha que eu sou um cara que eu passei pela pandemia assim até que relativamente bem, viu? Uhum. Não me Sim. bateu tanto. O Gan, Mas só para dar um exemplo, acho que 2016, um festival de dança na Holanda pediu para eu mandar o material.
eu enviei o material, o trabalho era de 50 minutos. Só um minuto. Vini, Rubedo, quanto tempo tinha Rubedo? 1 hora. É 1 hora de trabalho. Aí a devolutiva que eu tive do diretor do Festival de Amsterdã era que o trabalho era longo demais, que as pessoas não tinham mais estrutura para assistir nada além de 25, 30 minutos. Se eu poderia condensar o trabalho em Cara, 25, 30 e minutos. eu, Isso faz e- tempo, foi 2016. Eu já escutava isso, eu fiquei impressionado. Eu falava, mas que polaridade é essa na Europa, que é diferente da nossa? O tempo lá de absorção é diferente. Não, é que eu não tinha percebido que aqui no Brasil também a gente já tem essa questão, né? Aqui nesse continente, né? É natural que tenha envolvido todo o planeta, né? Essa questão de como lidar com o tempo, né? eu acredito que a gente vai começar a dar uma melhorada agora em 2024, porque passou, entre várias aspas, a pandemia passou, né? Já faz um tempinho, e aí a gente está se regulando de novo. Tem muita empresa que está voltando para o presencial. É, muitas das coisas que eu via que nasceram durante a pandemia estão morrendo, né? Uhum. Então a gente está começando a desacelerar. Mas eu achei engraçado, eu achei que a pandemia ia obrigar, a pandemia obrigou a gente a tirar o pé do acelerador, e a Sim. gente fez exatamente o contrário, né? Para satisfazer os nossos desejos imediatistas, a gente pisou no acelerador. Pô, preciso ler 100 livros durante um mês, preciso assistir 100 É. espetáculos de dança. Tipo, as pessoas Uhum. enlouqueceram. Eu acho que vai acontecer o contrário agora. Me assusta você falar de um espetáculo de dança de 1 hora, porque para mim 1 hora é o mínimo que eu preciso para um espetáculo teatral, né, Uhum. para passar alguma coisa para as pessoas, porque demora, porque o tempo do teatro, o tempo da dança é outro, né? Eu preciso de pelo menos 15 minutos para sair do mundo de fora aqui de onde eu estou e entrar no mundo de vocês, né? Não é? Eu Uhum. não entro e Sim. falo, putz, cara, a menina tá dançando ali, vou prestar atenção. Não. Tipo, o meu cérebro demora para perder a velocidade. Então eu Uhum. tenho os atos, né? E os atos eles são importantes para isso. Mas me assusta porque, por exemplo, o meu livro Os Oradores dos Sonhos, ele tem 190 páginas. E tem gente que já reclama. Olha isso. E olha que eu segui fórmula de roteiro de Hollywood, que é 70 páginas para apresentação de personagem e vilão, aí as outras 70 para desenvolvimento do problema e as outras 70 para resolução. Você vê, assim, quem entende de escrita, vê Uhum. dentro do livro onde está acontecendo os pontos de virada, tipo, tudo, tudo. Você vê a Uhum. estrutura certinho. E as pessoas acham o livro longo. Olha isso. Gan, eu E, queria fazer mais uma última consideração de uhum, uma coisa que eu me lembrei há um tempo atrás. Eu fui, de certa forma, atacado pela militância negra de que eu não produzia trabalhos para negros, com temas de questões negras, e que eu entrava no território do fantástico, da fantasia, e que não envolvia as questões negras, e que eu não era negro o suficiente também para poder, ao mesmo tempo, a garota me acusou, né, isso numa discussão, eu, Tono e essa garota, de que ela entendia que eu não fazia, que eu não poderia fazer isso porque eu não era negro o suficiente, a cor da minha pele não era escura o suficiente. O que que você me diz sobre isso? essa Porque é conversa uma é coisa que gravada, ficou né? é uma coisa que Essa ficou na minha conversa é cabeça. gravada, eu não posso soltar o palavrão que eu gostaria, Pode. né? Infelizmente. Mas assim, bicho, eu já tive esse problema, tá? Apesar da Luísa que eu sou pardo, eu não sou preto, eu não sou Uhum. retinto, mas como eu Não, tenho os é, traços mais uhum, largos, né? As pessoas dão até os pretos e tintos dão uma passada de pano para mim, não, tipo, olha lá, o cara é negão, tal. Eu tive sim, esse problema na adolescência porque eu sou roqueiro. Eu gosto de rock, eu gosto de heavy uhum, metal, eu gosto de gótico. Então eu já ouvi todo tipo de absurdo. Ah, você é negro, mas você gosta de rock. Essas agressões elas começam desde cedo com a muito gente, cedo. né? Sim, Principalmente da gente que é
pardo ou é negro de pele mais clara. Por isso que Exato. quando eu estava falando aqui, eu falei, nós aqui que somos negros, porque eu não Sim. consigo olhar para a câmera e saber quem é negro aqui e quem não é. A luz atrapalha, a câmera atrapalha. Então eu prefiro jogar um nós negros, porque aí pelo menos não ofendo ninguém. Sim. Mas. E quando a gente fala das dores negras também, tem que ficar muito claro que a gente não está apagando. É igual quando a mulher fala das dores dela. Quando você fala das suas Uhum. dores, eu não estou apagando a sua, tá? Eu estou te falando que eu estou sofrendo vários problemas porque a minha pele é um pouco mais escura que a sua. Que o meu nariz é mais largo que o seu. Uhum. Eu não estou falando que o capitalismo te devora menos. Uhum. Sim, Porque ele vai verdade. devorar. Ele devora nós dois de forma igual, né? Ele é esse moedor de carne para todo mundo. E além disso, ele está me atacando porque minha pele é mais escura, porque meu nariz é mais largo, porque meu cabelo é mais crespo. E além disso, ele vai atacar minha amiga porque ela é mulher, porque ela tem cólica, porque ela tem TPM, porque ela é engravida. Entendeu? É, Não, eu trouxe essa questão justamente para ressaltar essa não compreensão, até mesmo da militância, de que englobar pretos e pardos numa mesma luta é potencializar uma luta, né? Essa tentativa de criar facções mesmo dentro dessa estrutura, eu acho bizarra. Quando eu só, escutei isso, eu falei, uma militante negra que não entende a necessidade de trazer essa luta para todos os negros, independente se a pele é dessa ou daquela cor. Eu não poder tratar de temas que não são temas ligados a questões da luta negra. Eu achei isso um absurdo e é uma coisa que ficou em mim marcado e me assustou bastante, sabia? Na eu época. tive essa discussão em Santos, na Steampunk Paranapiacaba, que é uma feira steampunk, que é uma feira de ficção científica, período vitoriano e tal. Foi a mesma coisa. Eu falei, gente, eu escrevo afrofuturismo, eu escrevo steampunk, né? Que é um gênero literário que reimagina o começo do século, com tecnologia atual, tá? Uhum. Para quem se lembra, aquele filme é Alegria Extraordinária Steampunk, Não tá? sei. Só que eu escrevo uma coisa do steampunk que eu chamo de steampunk, que é o quê? Na ficção, a gente sempre consegue imaginar, por exemplo, rei, castelo, rainha, dragão. Aí você coloca um cavaleiro mulher, ah lá, tá exagerando. Aí você coloca um cavaleiro negro, ah, nossa, olha que absurdo. Porra, bicho, você acabou de ver um dragão passar voando ali, você tá reclamando de uma mulher vestida de cavaleiro? De um homem negro Exato. vestido de cavaleiro? Entendeu? Então eu pego esses pontos. Na minha história, no Baronato de Shoa, o que que eu faço? Eu me inspirei nos judeus etíopes, né? Existe um grupo de judeus da Etiópia, tá? Que eles são assim tão ancestrais quanto os outros, e eu me inspirei neles para criar uma história de ficção científica, tá? De ficção retrofuturista, vamos chamar assim, que ele se passa no meio do século, no começo do século. E eu prometi para mim mesmo que eu não escreveria o lugar comum do negro. Eu não ia ficar falando de racismo, de polícia, de crime, de disso e daquilo, entendeu? Que eu ia fazer ficção científica mesmo para mostrar para as pessoas, não, gente, não existe só o Pantera Negra, existem várias outras formas da gente contar essas histórias. E eu tive vários problemas, inclusive com um menino ativista militante lá em Santos, porque ele queria que eu falasse dessas coisas. Tá E eu vendo? falei, peraí. E eu falei exatamente o que provavelmente você deve ter falado. Já tem um monte de gente escrevendo isso. A gente já vive essas violências no dia a dia. Eu não preciso ficar te lembrando de novo. Aí ele insistiu, insistiu, e ele chegou no mesmo ponto que você. Você tem que comentar aqui comigo. Ah, mas é porque você não é retinto. Eu falei, Exatamente não, isso. cara, não é essa a questão, não é questão de ser retinto. Eu já sofri, já levei tapa na boca de policial, já fui obrigado a ajoelhar no chão, já passei por cada coisa, Uhum. entende? De violências do Estado que eu não quero ficar reproduzindo, eu não quero ficar violentando as pessoas uma segunda vez.
Deixa eu trazer super-herói aqui, ó. Deixa eu trazer coisas otimistas. Exato. Eu vejo a produção dos poucos negros coreógrafos daqui de São Paulo. É um trabalho sempre muito previsível, sempre que fala de candomblé, nada que faça uma digressão para além desse território esperado. Não existe uma tentativa de partir para um outro tipo de pesquisa porque isso potencializa a presença, potencializa, como se diz? Potencializa a presença do negro no cenário da dança, na construção da dança, do território da dança. E fica essa coisa sempre repetitiva de uma linguagem já esperada, né? Então, eu sinto muita falta, e sinto falta também de dialogar com os colegas negros dentro desse nosso território, a ponto de dizer, olha, eu acho que é necessário criar uma outra possibilidade de uma fala diferente, porque isso deixa o negro numa condição mais potente, né? Você poder falar de outras coisas que não sejam de temas da negritude, eu acho. Exato. Pô, vamos falar É, de amor, vamos falar da nossa infância. Tá bom, quer falar de um pouco de violência? Vamos falar pelo menos das nossas, sei lá, fragilidades como homens negros. Da, exato, fra- da fragilidade que é ser um negro gay. Vamos falar de. exato, Vamos mudar só um pouquinho, só dar um passo pro lado. exato. Entendeu? É assim. Tem muita coisa pra gente Uhum. Abordar, aproveitar, né? É, aproveitar dentro das artes, entendeu? Vamos falar sobre ser um professor negro, exato, entendeu? O que que é ser um professor negro, uma professora negra? No caso de vocês, o que que é ser um dançarino negro? exato. É interessantíssimo. Agora, gente, eu falei demais, vocês não têm nada para falar. Vocês não. Fala à vontade, gente. Não precisa ter medo de falar besteira. Eu só vou tirar sarro da sua cara. Brincadeira, jamais seria isso. Ele? Enfim, talvez eu falei uma bobagem, tô pronto Não. no xingamento. É, Mas é porque enfim, desde de setembro, estou questionando algumas coisas. Eu estou trabalhando em uma exposição que é uma exposição na Casa Verde, que é um bairro aqui de São Paulo, de pessoas pretas, um território reduto, né? Quando as pessoas começam a ser expulsas do centro de São Paulo, primeiro Bela Vista, depois Barra Funda, vão para Casa Verde, e, e eu sou uma pessoa branca fazendo a supervisão de uma equipe que tem muitas pessoas pretas, tem outra pessoa preta na supervisão, mas isso foi colocado desde o início, né? Existe uma tensão racial nesse lugar, na própria exposição, mas acho que parte, né, do meu lugar entender isso também. Acho que tem um entendimento, pensando a partir disso que o Maurício estava falando também, né, de como somos vistos, do que esperam da gente. Acho que tem um lugar de eu abaixar muito e me propor ouvir. Acho que tem uma prática dialógica, né, que a gente pode ter nas artes e qualquer prática, na verdade, de escutar, da gente também abaixar. Acho que eu fico em um lugar de privilégio histórico, né? Então acho que tem um começo aí para eu começar a romper com isso, mas é só uma fagulha de uma coisa. E aí eu entendo muito quando eu entendo a questão, né? Não estou na pele do Maurício para ouvir essa crítica que é feita a ele de você não é negro o bastante, você não faz uma produção que está relacionada a isso. Eu acho que como homem gay, eu sou questionado em alguns lugares dessa forma, de não ter uma produção que fala sobre isso, que
intrinsecamente sobre isso. Enfim, é mais uma digressão a partir desse tema, né, Uhum. que foi colocado pelo Maurício principalmente, mas acho que dessa prática dialógica, de uma prática da gente escutar muito, da gente entender lugares, né? Que talvez a gente não tenha ainda, o capitalismo faz isso com a gente, a gente não Não, aceita. o capitalismo ele faz duas coisas com a gente que eu tenho achado muito engraçada nos últimos anos, né? A primeira é que ele fez a gente não escutar, ele faz a gente não escutar o outro, não viver o outro. Ele matou a nossa empatia. Matou, Exato. assim, matou a nossa empatia. Só que agora o capitalismo está trabalhando a nossa culpa. Então, quando eu ouço o Léo falar, eu ouço uma pessoa cheia de culpa, de eu sou isso, eu sou É, aquilo. Calma, cara, calma. A gente entende, a gente sabe, a gente. Existe uma linha muito, muito sutil entre aquilo que uma pessoa branca pode fazer para se tornar aliada e aquele momento que ela vira tão aliada, tão aliada, tão aliada que ela começa a encher o saco. Entende? Tipo, você ainda é o coordenador, você ainda tem que dar ordens, e aí você ainda sempre vai ter que saber, tipo, falar não, abraçar, dar bronca, entendeu? Mas dentro desse abraçar, dar bronca e orientar, alguns momentos você vai ter que baixar a bola e falar, cara, será que isso que essa pessoa está falando é real? É da minha realidade? Tipo, a gente está num terreno muito nebuloso aqui, que pelo menos eu consigo sentir em você a verdade de alguém que se importa. Entendeu? Porque eu trabalhei muitos anos no corporativo, eu trabalhei 5 anos no corporativo, e o corporativo é um demônio. Entendeu? A gente olha para as pessoas e a gente fala, cara, essa pessoa não se importa, ela não liga, é. tá? Ela tá aqui só para fingir que é aliada. Tá, tudo bem, já vou fingir que é a minha aliada mesmo. Mas na arte, pelo menos, as minhas experiências pessoais têm sido boas. Então, a questão para ti, Léo, é quase, tipo, cara, terapia, né? A gente Pode que vai resolver. me xinga, terapia de Não, choque. não, é real, entendeu? Porque dá para ver que você se importa em ser melhor. Então, no seu Sim. caso, já é um passo a mais, é aquele passo de, mano, vai tratar isso na terapia, porque você também vai ter que saber falar não. E aí você vai ter que Uhum. diferenciar o não de não, isso não está bom, isso precisa ser bem feito, isso precisa ser melhor, daquele não de eu não compreendo esse mundo, eu não entendo do que você está falando. E por isso eu estou negando. Faz É, sentido Faz, que eu... faz mesmo. eu acho que a real é que a gente nunca vai entender, né, o mundo do outro Não, exatamente. Não. Como ainda não entendem meu mundo de homem gay fora do padrão, enfim. Acho que a gente sempre pode partir eu falei, desse precipício, não, desse princípio que apazigua um pouco as coisas, né? Eu acho. Enfim, coisas Sim. que surgiram a partir das discussões. exatamente, Mas estou bem, estou exatamente. tratado, gente. Ah, a gente ia falar sobre Afro. Ah, desculpa, pode falar, Vini. Vai, É, vai. eu estava com uma dúvida que o Ogan mencionou que, primeiro, ele teve uma grande força na literatura e na música. E aí eu estava interessado em saber qual hoje outras linguagens estão trabalhando isso nessa perspectiva da ficção e tal. O afrofuturismo ele se espalhou, tá? Ele tem dança, a dança pegou muito o afrofuturismo. Eu passo para o Léo no Insta, tá? A dança pegou, a música pegou, a literatura, a moda. Hoje todas as artes estão espelhadas pelo afrofuturismo. Todas as artes elas comem comem um pouquinho nas beiradas do afrofuturismo, sim, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, vou mandar uma listinha certinha. Eu juro que eu tinha feito tudo bonitinho até meu computador decidir que ele me odeia.
tá? Gam, Mas você falou sim, da dança, a manifestação aqui no Brasil, de afrofuturismo, que tem, você conhece? Ah, é? tem, Que cadê? Eu curioso. vou trazer para vocês, mas tem sim, tá? Eu trago para vocês Tá bom. toda a listinha completinha, ou pelo menos com o nome dos artistas, Ok. tá? E assim, gente, eu sou super acessível, tá? Se quiser abrir o Instagram, qualquer rede social lá, meu nome é tudo mesmo em todas as redes, eu sou facílimo de achar, facílimo de conectar, tá? Tem um pessoal das artes plásticas, é que eu pessoalmente não vou muito com a cara da menina porque a gente discutiu, mas tem uma galerinha das artes plásticas que faz, tá? Cadê? Cadê? Será que eu acho o trailer deles? Não, não vou achar o trailer deles, mas eu vou trazer para vocês. Eu faço uma listinha com o link bonitinho e mando pro Léo. Tá? E assim, gente, tem uma coisa no afrofuturismo que é que vocês têm que lembrar que foi o que eu falei aqui. O afrofuturismo ele vai estourar mesmo depois do Pantera Negra ali para 2016, 2017, tá? Então, apesar da gente ter muitas pessoas se projetando como afrofuturistas, eu sou, ele ainda está numa moda, ele ainda está pegando a moda, e tem pouquíssima gente falando disso, tá? Ó, Paulo, eu tenho poder, eu não vou deixar ele entrar não, tá atrasado. Eu E tem aceitei, pouquíssima, eu aceitei ele. aceitei, tá? E tem pouquíssima gente falando de afrofuturismo por aí, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai citar uns aos outros, vai comentar uns dos outros, vai falar dos trabalhos uns dos outros. E se vocês, tipo, citarem meu nome dentro de uma roda que tenha pessoas que estudam afrofuturismo, eles vão falar, eu conheço, não conheço. Uhum. Mas Eu ainda é estranhei, um... eu estranhei você comentar que existe já uma manifestação da linguagem do afrofuturismo na dança, porque eu tenho um projeto de afrofuturismo e na época que eu escrevi junto com o Tom esse projeto, eu não identifiquei ninguém do território da dança que fizesse trabalho relacionado ao afrofuturismo. Fiquei surpreso agora que você tenha dito. O problema que eu tenho, tá? É que tem muita gente se projetando como afrofuturista sem ser, tá? Tipo, e aí você vai ter que ter aquele cuidado de, tipo, não se joga de uma vez com a pessoa. Olha, observa, vê o que está rolando, e aí depois você fala, ah, beleza, entendi que é. Cadê? Ó, mas Então, só no teatro tem um espetáculo chamado Estilhace. Tinha separado estilhar. aqui. Não é. Estilhaços fervem no céu da minha boca? Não, é só Estilhace, exclamação. Mas olha o medo, né? A gente fala o nome e o cara já fala, não, não. Não, não, não é isso. Mas isso não é mesmo. Entendeu? Apesar Então, de... Ogan, vamos recapitular. O que faz um trabalho se tornar um trabalho afrofuturista? É tecnologia, que você mencionou. Aqui. Protagonismo de personagens negros, tá? Aham, Narrativa de ficção especulativa, ok. explorar futuro alternativo, realidade especulativa, afrocentricidade, que eu acho que é Uhum, o mais deles, e autoria negra. ok. Nesse autoria negra é onde o Pantera Negra perde, porque o Pantera Negra, o personagem, ele foi criado por brancos. Ah, Brancos e judeus. Então tem muita gente que diz que a Pantera Negra não pode ser considerada afrofuturista. não sabia disso. Olha, ok. E aí a gente cai nas armadilhas do, putz, não é. Sim. O personagem foi reconstruído. Tanto que ele era horrível. O Pantera Negra era horrível como personagem na origem dele. Ele Hum. era tipo, um personagem negão com uma lança e um escudinho e uma tanga. Com a mascarazinha, sangue só do Pantera. Era...
entendeu? Depois ele foi virar um personagem legal. O É por isso que Estilhace é do Leandro Souza, Maurício. Ah, conheço o Leandro. Sim, ok. Desculpa, Uhum. botar. Esse eu não conheço. Eu não sei. É o que tem cabelo no palco, cabelo de verdade? Não sei. Talvez seja. Não, não É é esse, esse? Não, não é esse, não. Ah, o Tono já tá aí. Ah, tá aqui. Tem Uhum. uns trigos, parece. Ah, Uns nesse faixinhos de trigo. eu não sei sobre esse. Aham, ok. O Gam, você acompanhou a polêmica em torno dessa série Cleópatra, onde a atriz era negra e não sei se você é uma série da Netflix. Eu acompanhei, mas eu achei a série muito ruim. Aí eu desisti. Eu também achei muito ruim. Eu parei de ver, mas eu vi a polêmica em torno do fato de trazerem uma atriz negra para narrar como protagonista, para narrar a história toda. Então, eu achei forte assim, o que gerou entre os brancos, né, as questões. Mas Cleópatra não pode ser negra? Como não? Estamos Eu falando do achei, na Egito. verdade, muito mais um problema do que uma discussão. Porque como o roteiro era muito ruim e a série não deu certa, virou a Uhum. arma de argumento. Tipo, ah lá, tá vendo? Não adianta fazer personagem negra que é ruim. Entendeu? Quando o problema não era esse, o problema era um roteiro que era um roteiro ruim, era um roteiro fraco, que é o grande problema de muitas obras que têm protagonismo com alguma minoria, né? Eles ficam martelando na cabeça das pessoas que é com uma minoria, tipo, olha, um protagonista LGBT, um protagonista negro, blá blá blá, e esquece de contar a história. E aí vira um negócio que é ruim, a obra em si não tem substância, não tem poder, não tem atração para o público, é cheia de buraco, é mal escrita, e aí você fala, putz, mas. E aí você não Uhum. tem como. Quando você vai chegar numa mesa de negociação, né, numa sala de roteiro, você não tem o que falar. Ah, cara, não deu certo. Ah, por quê? Ah, não deu certo, né? Mas não deu certo antes do roteiro. Lá Entendi. da base da coisa, a coisa estava mal feita. A Netflix ela lançou uma série que eu tinha achado muito legal, que era da Guerra de Troia, Entendi. que era também com alguns atores negros, outros brancos, tal. E também não deu certo. Só que, de novo, o roteiro era ruim. É Entendeu? muito Então, assim, curioso pensar isso, Gá, porque no teatro, pelo menos, que é o meio que eu mais frequento, a gente, falando do teatro LGBT, por exemplo, a gente tem muita peça que vai girar na questão LGBT, mas que o roteiro não vai para frente, o roteiro não desenvolve, que fica realmente dando passo em falso. Só que é mais exato. impressionante o como isso está tendo espaço em quem financia, ou seja, nos editais, porque os editais eles estão em uma crise, né, de tentar ter a diversidade. Eles vão apostando nesses projetos, mas acaba que os projetos eles não se desenvolvem, o roteiro o texto, né, por vezes é fraco, o argumento é muito fraco. Então a Exato. gente vê assim uma coisa que do início ao fim a gente já entendeu o que é, fica aquele pastiche que parece que vai contra o movimento, né, na verdade. E parece que isso Exatamente. fica pior pra gente. Porque como está tendo muita oferta e muita, não só ele precisa fazer, muito grupo ele vai fazer porque precisa da grana. E É. não porque quer trazer a história. E aí não elabora, não tem um argumento bom, ninguém questiona o argumento, fala, cara, mas isso aqui, entendeu? Aí olha para o roteiro, deixa passar. E aí a literatura ela está sofrendo exatamente do mesmo problema. A gente abre edital literário, e aí precisa ter representatividade, as pessoas fazem bem assim, falam bem assim, coloca meia dúzia de gay, meia dúzia de preto e funciona. Aí passa, escreve qualquer coisa, entendeu?
E aí, quando o negócio vai para o público odeia. E aí, quem é bom mesmo, quem passou, sei lá, cara, eu sei que vai dar certo, eu vou fazer, ficar um ano fazendo isso aqui, vou trabalhar, vou suar. Aí essa pessoa não é contemplada, às vezes, porque, sei lá, perdeu o prazo, porque, enfim, tava mergulhado no roteiro, como já aconteceu comigo. Tava tão mergulhado na parte de escrita, na parte de produção, que perdi o prazo. Você quer que eu te mande essa apresentação, Maurício? Pode mandar aí, eu passo para todo mundo Quero aqui. sim, por favor. Uhum. Ô, Tano, tudo bom, Tano? Eu vou. Você tá mudo. Tá mudo. Olá, Algan. Olá, todo mundo. Hein? Olá. Eu vou fazer o Desculpa. seguinte, Maurício. Não, sem problema. Eu vou adicionar, depois desse quadro final aqui, eu vou adicionar os dois que eu perdi, que eram das referências em outras artes, que é dos artistas plásticos, da dança, Uhum. tá? Aí eu Certo, mando o link obrigado. aberto, mando o link aberto para vocês. Me avisa, se não funcionar, eu mando em PDF para vocês lerem. Sem ele, você não fica. Tá bom, obrigado. Uhum. Perguntas, críticas, sugestões, fúrias, xingamentos. Eu tenho uma. A Você Dani fala, apareceu. você teria como repetir, por favor, sobre o filme Medida Provisória, que você falou que não é afrofuturismo? Que você Tem falou, muita acho que me gente, perdi um pouquinho no que você tem falou. muita gente, aham, tem muita gente que fala que medida provisória é afrofuturista, porque ele está falando de futuros negros, tá? Eu não, eu particularmente, eu não considero o medida provisória afrofuturista por algumas pequenas questões. É, a primeira delas é a questão da tecnologia. Ele não tem ali uma. Ele não me parece um futuro especulativo, uma ficção especulativa forte o suficiente para se sustentar como afrofuturismo. Por que que eu digo isso? Não tem, por exemplo, nenhum elemento tecnológico que faça diferença na história. A coisa mais tecnológica que é apresentada na história, né, é um tablet que alguém usa que é meio transparente, assim, que a Adriana Esteves, né? A Adriana Esteves clica lá e vê umas imagens e tal, mas não existe uma discussão corpos negros e tecnologia. Corpos negros e futuro. Ela fica. Se você não tirar ela. No começo do filme eles falam que é no futuro, né? Se você não falar que é no futuro, se você falar que é só no Brasil, não faz diferença nenhuma. Apesar dele não estar localizado em nenhum lugar no espaço-tempo, né? Se você não mexer no tempo do filme, ele não faz diferença. Entendeu? Então ele não explora futuro e ele não explora realidade. A realidade em si. Ele é muito mais uma metáfora. Ele é quase uma fábula. Essa é a palavra. Ele é basicamente uma fábula que trata do que aconteceria ser. Na teoria da história agora tem surgido um pessoal da teoria que tem falado muito, eles chamam de história virtual, do tipo que é como se você contasse um what if. Do tipo, eu acho que É, o medida provisória é muito what if, assim, do tipo, e se acontecesse? Porque não tem nada que ligue propriamente uma dimensão de futuro ali, do tipo. Mesmo se você é, pensar numa dimensão distópica, não tem o que de distopia. Do tipo, que a distopia, do tipo, você tem aquele futuro, do tipo, o futuro em ruína, né? Do tipo, ali você tem só uma questão de uma dimensão alternativa, do tipo, e se tivesse acontecido isso? Poderia ter acontecido em qualquer tempo. exato, foi o que eu falei, entendeu? E aí, a distopia ela tem um negócio que eu acho muito interessante, que é o não local. A distopia ela sempre está acontecendo num lugar que teoricamente não existe. Jogos Vorazes é nos distritos, o Conto Daia é naquele núcleo dos Estados Unidos que você não sabe onde é. 1984 é no país, lá no continente, mas ele tem sempre esse não local, o lugar não fica muito claro. No Medida Provisória, ele parece distópico, mas ele é uma distopia que está localizada.
ele parece muito mais utópico. O lugar existe, entendeu? Esse lugar existe, mas o tempo não. Se eu falar que a medida provisória aconteceu hoje, ele pega. E pega normal. Se eu falar que aconteceu daqui a 10 anos, ele funciona. Se eu falar que aconteceu nos anos 2000, ele vai funcionar. Entendeu? E essa falta da conexão da tecnologia, de alguma forma, mesmo de forma positiva, otimista, como no Pantera Negra, ou pessimista, né, como, sei lá, no conto da Aya, essa falta de conexão com a tecnologia quebra o afrofuturismo no medida provisória. Nem que eles tivessem feito, foi o que eu falei, nem que eles tivessem feito os negócios bestas, tipo, tem um scanner que eles passam para ver se a pessoa é negra mesmo, o suficiente para ser mandada embora. Aí, numa cena, a mulher quer ir embora com o marido, aí eles passam nela e falam, não, você não é branca. Aí ela falava, mas eu tenho avô negro. Ou o contrário, um cara que é negro, negro, aí eles passavam um scanner assim, falavam, não, esse cara aqui não é negro o suficiente, deixa ele aí. Entendeu? Tipo, nem que tivesse essas piadinhas com a tecnologia. Uhum. Que é, aí assim, aí eu vou começar a entrar em outras críticas do filme. Eu não gostei do Medida Provisória, tá? Eu achei um filme fraquíssimo, exatamente pelo que a gente conversou ali sobre uma questão de roteiro. Eu acho que ele tem um monte de cena inútil, que você fica olhando e falando, gente, pra quê? Pra quê? Pra quê, Lázaro? Pelo amor de Deus. Eu não gostei do filme, quer dizer, eu gostei, mas eu tenho muitas críticas a ele. Entende? Então, para mim, ele é um filme meio difícil de digerir, assim. Tipo, todo mundo saiu amando, eu saí meio, tá, é isso aí. Parabéns, Lázaro, mas prefiro Marighella. Mas ele, o próprio Lázaro fala que é afrofuturismo? Ele chegou a falar isso? Não. Muita gente, eu nunca vi ele falar, nunca vi o Lázaro falar. Mas eu vejo muita gente colocando o Medida como afrofuturista, o que é um problema. E eu tenho que ficar falando, não, gente, não é, calma, nem tudo que tem um personagem preto, protagonista e tecnologia vai ser afrofuturista. Entendeu? Por isso que eu coloco esses pilares aqui. Tem que ter narrativa, tem que ter afrocentricidade, autoria, o protagonismo, tá? Senão tudo que a gente faz, senão daqui a pouco a gente vai começar a se retroalimentar. A gente vai pegar coisas que foram escritas no passado, quando o afrofuturismo nem tinha nome, e vai começar a chamar tudo que é escrito por negros de afrofuturismo. E aí vira histeria. Obrigada. Bem, Boas carinhas. Fica todo mundo se olhando. eu tô aqui a postos, não sei. E a gente Eu tá. já, eu já falei demais, eu tô querendo escutar também. Falei demais, até demais. Ô, Gã, eu fiquei curioso, desculpa, não sei se estou interrompendo alguém, que eu tô num bar que o Wi-Fi em casa acabou, aí eu tô aqui, porque aqui tem Wi-Fi. Mas eu achei curioso o nome do seu livro, que ele ser Historiadores dos Sonhos, né? Que historiador é essa ideia que remete a passado Oradores. e o sonho. Oradores. Oi? Orador. Oradores. Desculpa, escutei errado. E aí eu fiquei curioso de entender como que essa categoria, enquanto gênero do afrofuturismo, você identifica assim dentro da narrativa que você criou nesse livro.
Cara, Os Oradores dos Sonhos, na verdade, ele é um livro que eu tinha escrito ele em 2008, e eu confesso que eu escrevi ele só para tentar ganhar aquele prêmio Barco a Vapor de literatura, porque eu queria comprar um carro. E aí o livro ficou horrível, horrível, e não passou, claro, não chegou nem na semifinal, mas uma das juradas eu descobri depois que ela foi minha professora na faculdade, né? E eu mostrei para ela, ela falou, cara, esse livro é bom, é legal, mas acho que não é o momento dele. E aí eu guardei ele. E no meio da pandemia eu comecei a mexer nele. Deixa eu só avisar o negócio pessoal, meus alunos. E aí eu reescrevi ele, né? Qual que é a ideia qual que é a ideia dos oradores? Tá? Deixa eu só falar com meus alunos aqui. Qual que é a ideia dos oradores dos sonhos? São 5 crianças, né? Que elas vão parar num mundo mágico. E dentro desse mundo mágico, elas descobrem que a Cuca, sabe a Cuca da mitologia? A Cuca, ela pegou o livro do destino e ela está tentando dominar o imaginário dos adultos. E conforme a história passa, as crianças descobrem que elas já venceram a Cuca em outras situações. E aí elas descobrem que elas estão presas numa série de histórias que a Cuca fica recontando. Entendeu? E aí elas têm que tentar sair desse ciclo de alguma forma. E aí, claro, cada uma das crianças ela é inspirada ou num conto de fadas ou numa história antiga reescrita, revisitada. Então a gente tem, por exemplo, um menino negro que é o Miguel, que ele é cadeirante e a história dele é a história do Aladim. Entendeu? Então ele vai parar nesse mundo mágico, perde a cadeira de rodas dele e aí ele ganha um tapete voador. Aí tem uma menina que ela vai parar num dos reinos, que é o reino, sei lá, vamos supor assim, o reino do rei Arthur. E aí ela é a primeira cavaleira. E esse reino é um reino que ele é habitado por criaturas de porcelana que não têm gênero. Por eles não terem gênero, o rei barra rainha deles é a mesma pessoa. Entendeu? Aí outras duas meninas, elas descobrem que elas estão interligadas. Uma delas é o Peter Pan e a outra é o Capitão Gancho. Então, e tem um personagem que depois você vai descobrir quem que ele é, na verdade, dentro da história. Eu não vou contar para dar spoiler. Mas esse menino é um menino mais especial da história, que é o menino que estava na história original que eu contei, que é o primeiro livro, que é o Apanhador de Sonhos, né? Que você não precisa ler ele para ler os oradores, tá? O Apanhador, ele está na... Deixa eu só falar para meus alunos aqui. Isso. Eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu fiz uma besteira de horário. Vamos lá. O que que acontece? Eu escrevi os oradores um livro chamado O Apanhador de Sonhos, que foi esse que eu tentei ganhar o prêmio. Aí eu não ganhei. E esse personagem dos Oradores dos Sonhos, ele aparece no Apanhador de Sonhos, ele aparece nos Oradores. O Apanhador, ele só está em versão digital na Amazon, tá? Os Oradores, ele só tem em formato físico porque ele está com uma editora, que é a Via Láctea Editorial. O que que eu fiz? Quando eu reescrevo ele, eu queria reescrever o livro, mas eu não queria que você, como leitor, só ficasse naquela de, o cara reescreveu o livro. Eu queria arranjar uma desculpa dentro da história para ele ser reescrito. E aí, por isso, eu criei a Cuca. A Cuca, ela reescreve o Apanhador, agora com uma nova história, e você acompanha ela reescrevendo a história. Entendeu? Só que eu coloco isso de um jeito no livro, e aí onde que está o afrofuturismo nisso? Na questão da especulação de realidades e futuros alternativos nas crianças desse mundo, né? Porque todas essas crianças são negras, tal, cada uma tem uma característica ali. Tem personagens brancos, tem personagens de outras etnias,
Mas os protagonistas são essas crianças. E aí eu retomo as histórias tipo, de contos de fadas, contos místicos, contos de mitologia, de uma forma que você olha e fala, cara, eu conheço esse personagem, eu já vi esse personagem, mas eu nunca tinha visto ele assim. E é assim, se você ler só os oradores, você tem uma experiência. Se você ler O Apanhador de Sonhos e depois ler os oradores, você vai ter outra. Lembra que a gente estava falando no começo da palestra sobre ter tempo de ter a experiência também? Eu quis passar isso para as pessoas. Eu vou dar tempo de vocês, cara. Eu não vou entrar na onda de fazer as coisas rápidas e fáceis porque você está ansioso para abrir seu TikTok. Não vou fazer isso. Entendeu? Abre o TikTok, lê o livro, sei lá, posta foto do livro no TikTok, se vira. Mas se você lê os oradores e depois lê o apanhador, você vai ter outra experiência. Entendeu? Tanto de reconhecer trechos em um no outro, quanto de reconhecer nomes, lugares e coisas que acontecem, mas que estão acontecendo de forma diferente. Eu respondi sua pergunta ou só enrolei muito, muito bem? Respondeu e ainda fez um supermarket para os dois livros. Eu sou muito bom em enrolar. Eu consigo enrolar sobre absolutamente qualquer assunto. Qualquer, assim, eu poderia vender filtro de água Europa. Tô, eu estou preocupado porque acho que o Gun tem um outro compromisso agora. Não, eu cancelei. Ah, tá. Não Eu, precisa. Ô, gente. mas eu calculei mal também, foi culpa minha. Eu devia ter conversado com eles antes, empurrado as coisas. Preocupa não. Oh, meu Deus. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Vocês não fazem um espetáculo de dança afrofuturista? Então, já cogitamos essa possibilidade. Eu tenho, como eu te falei, a gente tem um projeto escrito, se não me engano, 2016, que escrevemos o projeto. Mas aí outras coisas passaram na frente, a gente abandonou um pouco essa ideia, embora eventualmente meu olhar sempre volta para essa questão, que envolvia a questão também de religião, é, a minha presença dentro como iniciado no candomblé, e como a gente poderia criar uma história fantástica a partir da minha história pessoal com a religião. Mas depois, outras coisas, como esse ataque que eu te contei dessa garota que dizia que eu não era preto o suficiente para falar de coisas de preto, isso me afugentou, me deixou um pouco desesperançado para falar sobre essa questão. Eu fiquei imaginando que eu poderia eventualmente estar sofrendo outros tipos de ataque também, sabe? Por não me considerarem preto o suficiente. E eu sei que vem de uma fala da militância, onde preto eles compreendem só como retintos, né? E eu acho isso muito louco, que eles têm essa compreensão muito limitada. Mas, enfim, tem um projeto, a gente poderia, né, Tono, eventualmente retomar e Na trazer verdade, para esse. a gente, na verdade, tipo, eu não sei se você chegou. Eu estou meio caindo. Se você falar alguma coisa que você já falou, você avisa. Tudo bem. A gente tem esse projeto que a gente escreveu lá, a gente chegou a retomar ele em 2019, que foi quando deu esse problema. E aí a gente resolveu pegar uma célula desse trabalho e transformar num projeto de um curta-metragem de dança. Ah, não, não me lembro. É verdade, não me lembrei disso. Com o Milton, né, no caso. Tipo, que tinha, a gente, tipo, que daí tinha toda essa preocupação, né, tipo, a gente tipo, tinha uma coisa de
era um ambiente meio samuraiesco, do tipo, então a gente foi muito voltado para aquelas histórias do Yasuki, do samurai, do tipo, mas pensando Lembro. jogar isso para um universo do tipo, como se fosse uma realidade, outro planeta. Disco do Coruja, vocês ouviram? Como? O último disco do Coruja? Não. Não. Não? O último disco do Coruja é exatamente isso. É um samurai, chama Movimento Rápido dos Olhos. Ele é dublado pelo Guilherme Briggs. É um Ótimo. samurai que como é que é o nome dele? O daimyo dele é morto, a área dele lá é destruída e ele parte em busca de vingança. E aí É, as músicas intercalam com é, cenas, vamos chamar assim, é tipo um audiodrama. muito massa. Eu acho a ideia se vocês fizerem um espetáculo do Yasuki, eu tô no dia seguinte na porta do teatro. É, ficou uma coisa bonita, assim, porque era uma história, A para ideia é o bonita. curta, era uma ideia de uma história de amor ancestral, assim, tipo, era como se você tivesse um monge, tipo, era como se fosse um líder de um templo, do tipo que guardava, tinha esse lugar do tipo de metia essa dimensão do guardião da ancestralidade, da espiritualidade, etc. E você tinha o guerreiro samurai, que eles tinham um momento, eles iriam se encontrar para uma última batalha, vamos dizer assim. O tema do filme era esse. Só que Uhum. você acompanhava que dentro dessas vivências dos dois, do tipo, eles foram sempre amantes entre eles, do tipo, ao longo do tempo. Então, essa última batalha, do tipo, era um projeto que falava muito sobre essa ideia do tipo, da relação tipo, homoerótica entre homens negros, do mais Uhum. tipo, que trazia essas questões de um universo fantástico de outro planeta, tinha uma coisa dos vários sóis que estavam tipo, um planeta que tinha várias luas, então eles iriam se encontrar para essa última batalha quando as 3 luas estivessem alinhadas, tinha uma coisa tudo, tipo, era muito bonita, assim, a história, sabe? A história das luas, né, vem daquela minha visão, né? A visão que eu tive de várias luas quando eu estava num transe de orixá, numa feitura de orixá, eu vi a lua nas 4 fases ao mesmo tempo. E isso ficou uma coisa muito forte dentro de mim e eu passei essa informação para o Tony. Isso virou também um elemento do enredo dessa história, onde o Milton faria o samurai, né, o Milton Ele Kennedy, eu convidado faria esse. um bailarino coreógrafo que trabalhou com o Maurício, que é um grande amigo do Maurício, e já trabalharam juntos e tal. E o Maurício seria esse dueto de dança, tipo, que teria esse momento, essa coisa meio dança-luta, que acabou virando um desdobramento de alguns trabalhos que a gente fez depois, tipo, essa coisa da dança-luta. Só que, infelizmente, a gente teve a gente conseguiu aprovar esse projeto para executar esse projeto. Só que, infelizmente, ele acabou virando um projeto que falava sobre tudo isso, acabou virando um ataque racista de última instância contra o Maurício. Do tipo que foi uma diretora que se infiltrou no projeto num determinado momento e quando a gente viu, ela tinha substituído toda a equipe técnica, toda a equipe artística do projeto. Ela tinha dispensado toda a equipe preta que estava no projeto, elaborando o projeto, e colocou toda uma equipe dela. Então, de repente, o projeto que era, tipo, 90% de pessoas, tipo, pretas trabalhando. Eu acho que era o único branco da equipe inteira. De repente, do tipo, só tinha o Maurício tipo, como preto no trabalho. Ela mudou a história. Ela mudou a história e ainda fez enfim, do tipo, acabou, enfim, o projeto foi por água abaixo. Sim, Por que a gente tem que dar bronca? O acho projeto que foi na por água abaixo. gente. Quem, Ser quem, quem, que convidado quem que são os donos da companhia? Quem que era o pra diretor? gente, a bronca vem pra gente mesmo, é verdade. O Quem Eu projeto que era o foi concordo. diretor?
Eu... Lembra que eu falei pro Léo, a gente pode deixar os outros ajudar, mas no fim quem dá ordem é a gente, velho. Eu errei muito, eu me lembro de. Mas sabe quando o barco vai navegando, ele vai pelas águas e você fala, Você agora vê, é você já tarde. saiu do rio e tá em alto mar. Exatamente. Puta, como é Foi que uma coisa não? impressionante. Foi Cara, eu já, impressionante. eu já entendo porque eu já Você, passei por coisa parecida, tá? você é laçado, e talvez uma das minhas primeiras experiências nesse território, a ponto de eu olhar e falar: pera, mas a essência desse trabalho era outra, e de repente eu sou o único negro na história, e mesmo assim, dentro dessa condição, ainda deixar o barco ser tocado do jeito que estava. Sabe uma sensação bizarra que eu não sei nem verbalizar. E eu trago essa sensação comigo, eu sei que foi um erro muito grande, que eu mesmo cometi, de saber que as coisas estavam acontecendo e eu não tive força para dizer, para, eu não quero isso. Porque tinha grana envolvida, tinha outras questões envolvidas, contratação e tudo mais. E aí você fica com medo de uma disturbance, alguma coisa assim que vai trazer muitos incômodos, né, muitos atritos. Acho que foi mais isso. E tinha também tinha todo um período muito frágil, a gente estava ainda não tinha acabado de sair as primeiras vacinas de Covid. Então estava todo mundo, tipo, os primeiros grupos de risco tinham acabado de ser vacinados, quando ainda. Nossa, a gente tava emocionalmente mastigado, né? Então, Tudo por bem. isso, Retira a bronca só por isso, Maurício. Não, Mas mas eu te veja bem, entendo, já passei por isso. e o mais louco é que no último momento eu tive forças para explodir. Quando tudo estava pronto, eu virei um demônio personificado. E aí você vira aquele demônio e você fala, mas eu deveria ter feito isso antes, não agora. Você fala, mano, agora vai lá, apresenta, vai aí, sobe essas cortinas e foda-se. Agora a merda já tá feita. E o filme ficou mal feito, ficou pela metade, porque a diretora, depois dessa explosão, ela se retirou da direção do filme. Eu mesmo e Tona assumimos, de alguma forma, a direção daquele. Ficou um filme bem. pela Eu não metade. gosto, pela Cara, metade. eu tenho um projeto que está engavetado há anos, anos, anos. Eu não sei o que fazer com ele. Já apresentei para um amigo meu. Eu sou louco para refazer a Guerra de Troia Uhum. no, numa São Paulo ou numa Rio de Janeiro distópica. Imagina o seguinte: Guerra de Troia no Brasil, tá? Só que os gregos são a milícia e os troianos são o crime. E aí não Sim. existe Helena. Helena é uma favela. É a favela de Santa Helena. Boa, E hein, aí a gente, história. e aí a gente transforma os deuses em escolas de samba ou carros alegóricos. Guarda aí, um dia a gente senta aí e conversa. Eu preciso que alguém escreva isso, porque eu nunca vou escrever isso, cara. Eu vou transformar isso em livro e vai ficar morto por aí. Eu não sei nem como é que eu faço para isso virar alguma coisa. Mas eu te entendo, cara. Eu te entendo nessa questão de você mergulhar na tempestade, e aí a tempestade vai passando, e aí você vai lá, e você vai, e de repente, ué, Não, quem são essas pessoas? Gam, foi uma experiência que me acordou para muitas questões, inclusive Uhum. da minha posição como negro dentro dessa esfera do construir artístico, fazer artístico. Eu sofri isso a minha vida inteira, eu sofri ataques racistas a vida inteira, mas eu só fui compreender a partir dessa experiência, porque era algo que se repetia. Eu falava, gente, agora que eu estou entendendo tudo o que me aconteceu há 20, 30 anos atrás, eu tive essa lentidão na compreensão, mas foi um momento muito revelador, assim, que mudou a minha maneira de olhar para o mundo até. Mudou a minha compreensão da minha presença no mundo e dentro desse território da dança também. Eu me olho de outra forma a partir dessa experiência. Então, por mais que tenha sido catastrófica, ela foi salutar no meu desenvolvimento como pessoa, sabe? Mas a E ideia como original de artista negro. vocês é muito boa.
Essa história de A samurai é boa ideia, mesmo. a ideia original de vocês é muito, muito É boa. boa. É muito boa. Verdade. Sim. Olha, não é só porque a gente trabalhou muito nela, não, viu? Mas é porque era bonito mesmo. Me lembro que cada vez que a gente mexia na história, do tipo, ficava tão bonito, do tipo, dava para imaginar as cenas, as locações, essa delicadeza de trabalhar, tipo, tem uma figurinista que trabalha com a Parte, gente né? há Quando muito você. tempo. Sim, que é a melhor parte, quando você começa a visualizar o projeto, né? E você não precisa. E você não precisa ir muito longe, assim. Você olha e fala, cara, imagina isso. E aí a coisa vem fácil na cabeça. Uhum. É, enfim. Os alunos sumiram. Boa lembrança até. Esses dois projetos são ótimas lembranças, tanto o Heron como o Curta são ótimas lembranças. Mas é bom, porque serviu para o Maurício também saber os limites dele. Exato. Entendeu? Saber. E não acontece de novo. Não mesmo. Nunca. Não acontece de novo. Entendeu? Quando Não, começar a acontecer, já, ô, pera aí. não acontece, Não né? vou ficar puto terça, eu vou ficar puto hoje. Sem dúvida. E aí, pessoas, como estamos? Dani tá ok. Gente, se não tem mais nenhumas questões, então vamos encaminhando para o fim. Quer fechar, Vamos. Tono? Ah? Quer fechar? Fazer um fechamento? Primeiro eu vou pedir desculpa de novo pelo meu desaparecimento. Era uma consulta 4h30 da tarde e eu saí de lá às 7h30. Então, juro que não foi minha culpa. Eu estaria enlouquecido. Eu estaria enlouquecido. Com 3 horas de atraso, eu teria. Não, pior que não foi só, não, porque não foi 3 horas de atraso, foram quase três, tipo, foram, vamos lá, 1 hora de atraso e 2 horas de consulta. O negócio foi senhora consulta. Mas, Gam, muito obrigado, de verdade. Nada Eu vou que ver o vídeo isso. depois para pescar tudo, para ver como é que correu tudo. Uma pena não ter acompanhado, eu acho que foi talvez o tema que eu mais bati no pé de que não podia faltar nesse ciclo, desde o começo. Que querendo ou não, como o Maurício falou, é um tema que nos circunda. Foi um tema que, inclusive, provocou esse último trabalho, quando a gente foi, por exemplo, construir a dramaturgia desse último trabalho que a gente fez agora, o Circo. Certas questões desse ambiente estavam lá, tipo, enquanto a gente estava construindo o edifício do projeto. Então, a gente sempre quis, tipo, a gente batalhou muito para ter essa conversa. E vendo a carinha de todo mundo, tipo, do Maurício, ver a carinha de todo mundo e ver como a conversa estava quando eu cheguei, pelo visto foi ótima e eu agradeço muito você por ter guiado essa conversa com a gente. De verdade, brigadão. Nada que isso. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, eu sou tipo vendedor de água. Onde eu tiver a chance de me infiltrar, de aparecer, eu vou felizão. Maravilha, que bom mesmo. Fiquei muito feliz quando você aceitou, de verdade. Muito obrigado. Nada Então que vamos isso. pensar para o futuro um projeto de afrofuturismo que te envolva também, que você Imagina, venha apresentar. Vamos retomar o já Herói do tô. jeito que a gente queria fazer, com um grupo de pesquisadores de afrofuturismo, que iam fazer uma mesa de roteiro, discussão, do jeito que deve ser feito um projeto desse, com todo cuidado e carinho. E com intérpretes negros, como a gente gostaria de fazer.
Sim. E vocês vão precisar de um cacetete, porque alguém começou a dar ideia errada, você já bate igual no ratinho, igual o ratinho na mesa, sabe? Fala, não! Exatamente. Aí a pessoa já assusta. Na terceira, ela já não vai abrir a boca. Ah, não se preocupe que o Maurício é ótimo com isso. Eu sou bom nisso, Gã, eu sou Porque ele bom tem nisso. muito erro, tipo, foi o único É. momento. O resto do tempo ele é ótimo. Isso. Você é filho de quê, Maurício? Eu sou de Logum-Edé com Oiá, Ah, sendo que Oiá é a regente da minha vida. Eu fui feito por alguma razão em Logum-Edé, mas é como se eu fosse essencialmente de Oiá. É aqueles mistérios, né, que o Pai de uhum. Santo só te conta a metade. Fala, você vai ser feito desse santo, meu filho. Mas você não é bem desse santo, não. É por alguma outra razão. E você? Você é Pois é. Ogum, Xangô? Não. Na verdade, meu nome não é exatamente da Umbanda, tá? Eu vou te sugerir ler um livro meu que está na Amazon que chama As Almas dos Meninos Perdidos. Ok, vou ler. O que que acontece? Desde criança não, mas desde que eu podia, eu fui iniciado na magia na minha vida. Então, eu trafeguei por quase todas as escolas de ocultismo e magia que você pode conhecer. Demolei, Oh, Umbanda, Candomblé, Batuque, qual que é o nome daquela outra? Aquelas mais de tambor. esquerda. Kimbanda. Quimbanda, Espiritismo, Mesa Branca, Catolicismo, é, igreja, tudo. Eu sempre andei muito na espiritualidade. E aí, quando eu fui fazer meu último batismo, assim, tipo, ó, tá aqui, você vai ganhar agora o selo de sacerdote nessa ordem, nesse legado que eu sigo, eles me Hum, pediram para escolher um nome. eu ia te E perguntar sobre aí, isso mesmo. aí a coisa começa a ficar esquisita. Eu sonhei com um grupo de sacerdotes de várias vertentes numa clareira na floresta, e um deles estava atacando fogo numa árvore. Das cinzas dessa árvore formou o nome Ogan. Ele foi escrito um pouco diferente, ele não tinha um H. Uhum, Era, como é, era, né? é, Como é, como, na verdade. e aí No por algum Yorubá. motivo, na hora que eu fui escrever, eu escrevi com H, eu não lembro por quê. Uhum. 3 dias depois, eu estava falando com uma outra amiga minha que ela segue Wicca, essas religiões celtas, É, e eu já sabia que o Ogan era o tocador, né? Era o tocador da aham, tabaque. E essa amiga virou para mim e falou, cara, você sabia que o Ogan, ele é o alfabeto celta? E ele se escreve e se fala do mesmo jeito que o tocador do tabaco. Ele é um alfabeto interessante. das árvores. Você cria ele com galhos de árvores. Ele é muito lindo. Você cria ele picotando galhos de árvores. E aí você joga ele igualzinho aos búzios para Hum, receber a mensagem. E eu falei, olha só, entendeu? E aí eu fiquei interessantíssimo. com isso. Forte. Mas olha, só para esclarecer, o Ogan não é necessariamente o tocador de atabaque, né? Sim. O Ogan é, na verdade, a autoridade, uma das autoridades máximas dentro do candomblé. Ele já é nascido, o Ogan já nasce feito, como se ele não precisasse passar por ritual de, de receber no seu ori a energia do orixá. Ele já nasceu feito, ele já é o próprio orixá. Quem toca é o alabê, já é uma outra categoria de Ogã, mas a designação que se dá para o tocador de atabaque é alabê. É só para esclarecer, porque eu acho essas coisas importantes. Agora, o que eu quero dizer é, o Ogã, sim, ele pode ser um alabê, mas o Ogã, de um modo geral, é uma categoria de pessoas que já nascem feitas. Então, eu sempre reverencio a pessoa que me fez, que me iniciou, e o Ogã, que já é a personificação do orixá em si, que é pai. Então, por isso recebe esse título, já nasce feito. Para esclarecer Entendi. essas coisas, eu acho Não, importante. sem problema. Eu tô falando de candomblé, mas eu não tenho mais essa vivência dentro da religião. Eu nem vejo como religião, eu vejo
um modo de vida, né? Que deveria ser, na verdade, tratado como uma maneira de viver a vida, mas eu não tenho mais. Eu acho que eu absorvi tudo que deveria ter absorvido dentro desses 20 anos iniciado, mas eu já não tenho mais a mesma dedicação. É como se a minha energia, ela se transmutou, né? A minha compreensão do que é se conectar à essência, vamos dizer, de energias sublimes, ela se transmutou. Eu não passo mais pelo território do candomblé. E às vezes, na verdade, a gente está cumprindo a missão em outros lugares, né? Você não Exatamente, está dentro do eu, terreiro. eu sou pai de santo dirigindo uma companhia de dança, porque é a mesma Que é você só igualzinho. lida com problemas pessoais. Fulano que chega, eu não posso, eu não quero. Aí você fala, não, vai dar tudo certo. Se bem que eu não falo isso, né, Tono? É o Tono que fala. O Tono que é de Oxalá, é ele que fala. Não, fique calmo, meu filho, vai dar tudo certo. Eu já mando a puta que pariu logo e falo, vai lá resolver com o Tono essa questão. Sobe nessa merda aí, vai se Tá resolver merda. vai se resolver no. Desculpa. Vai se resolver no palco, porra. Põe pra fora lá em cima, não comigo. Exatamente. É bem por aí. Enfim. Oi? É bem por aí. Depois eu te entendo. Não, porque você fala dessa responsabilidade em ser você mesmo, né? Você tem que bancar essa questão de como lidar com a sua história, a sua essência dentro do território da arte. Na minha condição, eu não posso ser pai e mãe de pessoas que se aventuram a resolver suas questões dentro desse território. Ela tem que ir por ela mesma e acreditar, né? Eu acho que eu sou um pai de santo diferente, assim, de dança. Não muito longe não do que é feito, viu? Não tô muito longe do que é feito, né? Na espiritualidade aí de, ó, Uhum. pensa, o sacerdote, de maneira geral, é o que ele vai fazer, né? Ó, tô aqui na hora que você ralar o joelho, vai lá. É, E não tem medo da dor, não. que é, Lívia? É Então é isso, isso, gente. gente. Vamos então encerrar por hoje? Vamos lá. Vamos. Gam, muito obrigado, viu, pela presença, pela sua fala. Esclarece muito para mim essa questão do afrofuturismo, que é algo que me encanta muito. Embora a primeira visão do filme me assustou um pouco, esse filme que você apresentou de 2 minutos, me deixou um pouco triste. Falei, não, tem lugar para a gente sim, tem lugar Tem. A gente nesse tem que mundo. lembrar que o Sun Ra é um cara negro na década de 70, no meio da Guerra do Vietnã e do apartheid americano. Sim, Entendeu? Ele tá vivendo. Eu sei que pra gente hoje tem questões muito pesadas, mas a gente está vendo outra realidade. sim. Muito obrigado, viu? Muito Eu que obrigada, Dan. agradeço. Tchau, Daniele. Tchau, Vini. Tchau, Obrigado Tânia. demais, Dogan. Eu que agradeço. Boa noite. E vamos se encontrar, gente. Quando eu for para São Paulo, a gente vai trocar uma ideia, sei lá. Vamos sim. Onde Por você tá? favor. Onde você Eu tá? tô em Piracaia. Eu tô depois de Atibaia. Sabe onde Aham. é? É Não, isso. não Não conheço. sei se me falaram, mas se nesse fim de semana ou no outro você tiver uma horinha livre, o nosso espetáculo vai estar. A gente vai fazer transmissão É. ao vivo, online do nosso espetáculo. Online. Esse eu consigo. Esse eu acho que eu consigo. Esse que minha Então, vai esposa vai ver. ser tipo 7 horas da noite pelo YouTube, tipo, tanto no sábado e domingo, nesse sábado e domingo, e depois sexta e sábado da semana que Esse vem. aqui eu consigo. Esse aqui eu acho que eu consigo. Vai Vai ser um ser prazer. o nosso Circo da Meia-Noite. Circo da Eu meia-noite. te chamo no Insta. Eu chamo vocês no Insta e pergunto o canal. Ou eu fico seguindo lá no Insta que vai aparecer lá, Para né? você, o flyer para você ter, tipo, ficar na mão, mas tipo, vai estar por lá, Calma, calma. tá Tá bom? bom. Uhum. Gente, Então é isso. brigadão. Licença. Obrigado. 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 Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.